Quem é Jesus Cristo? Jesus não é apenas um profeta, um mestre moral, um líder religioso. Ele é o Filho eterno de Deus que se fez homem para salvar pecadores. Você já percebeu que quase todo mundo tem uma opinião formada sobre Jesus? Uns dizem que ele é um profeta, outros dizem que ele é um revolucionário, outros dizem que ele é apenas um grande mestre. Mas existe um problema. Jesus nunca deixou espaço para ser apenas isso. A pergunta não é o que as pessoas dizem que Jesus é. A pergunta é quem ele realmente é. Se Jesus fosse apenas um homem extraordinário, admirá-lo já bastaria. Mas se ele afirmou ser quem ele é, então ninguém pode permanecer neutro diante dele. A sua identidade, ela exige uma resposta. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá em João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século, para poder fortalecer a fé dos cristãos e confrontar ideias falsas sobre Jesus. Logo na abertura, João ele não começa com o nascimento em Belém. Ele volta antes da criação do mundo e ele fala uma frase: no princípio. Ele lembra imediatamente de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E João está dizendo que quando todas as coisas começaram a existir, o Verbo já existia. Jesus não passou a existir, ele é eterno. João, nesse texto, ele faz 3 afirmações extraordinárias. A primeira dela é o seguinte: no princípio era o Verbo. Jesus ele não tem origem em Belém, sua natureza é divina e eterna. Segundo, o Verbo estava com Deus. E isso revela uma distinção pessoal. O Filho não é o Pai, eles se relacionam desde a eternidade. E o terceiro, o Verbo era Deus. João não disse que Jesus era semelhante a Deus ou um Deus inferior. Ele afirma que o Filho possui plenamente a mesma natureza divina. Eu amo depois do versículo 14, João declara algo que mudou a história. O Verbo se fez carne. O Filho eterno, ele assumiu uma verdadeira natureza humana, sem deixar de ser Deus. Essa união é chamada pela teologia de união hipostática. Uma única pessoa com 2 naturezas completas, divina e humana, sem confusão, sem mistura e sem divisão. E por que isso é tão importante? Porque somente um homem poderia representar a humanidade e morrer em seu lugar. E somente Deus poderia oferecer um sacrifício de valor infinito, puro, suficiente para poder salvar pecadores. Se Jesus não fosse plenamente homem, não poderia morrer por nós. Se ele não fosse plenamente Deus, sua morte não teria poder para nos redimir. Imagina, redimir o mundo inteiro. O Evangelho depende da identidade de Cristo. Sem a identidade de Cristo, não existe Evangelho. Muitas pessoas dizem: eu gosto desse ensinamento de Jesus. Mas Jesus nunca pediu apenas admiração pelos seus ensinos. Ele chamou pessoas para segui-lo, a ele como Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 6, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa não é uma afirmação de um simples mestre, é a declaração exclusiva daquele que possui autoridade divina. Diante de Jesus, não basta perguntar o que eu acho dele. A pergunta correta é: estou disposto a me submeter a quem ele é? Jesus não veio apenas ensinar o caminho para Deus. Ele é o próprio caminho. Ele não veio apenas falar a verdade. Ele é a verdade. Ele não veio apenas mostrar como viver. Ele é a vida. Conhecer Jesus não é adquirir informação religiosa. É encontrar o único Salvador que Deus ofereceu ao mundo. No próximo episódio, nós responderemos uma pergunta que muitos repetem, mas poucos conseguem explicar corretamente. O que é, afinal, o Evangelho? Porque sem entender o Evangelho, é impossível compreender a missão de Jesus. Metanoia, mudança radical de mente, que gera mudança radical